Opa, fala investidor, tudo bem? Estamos começando aqui mais um vídeo no nosso canal. Como sempre, eu estou aqui com o meu co-host Tiagão. Fala aí, Tiagão, beleza? Fala aí, Marcelão, beleza? Vamos para mais um bate-papo aí, né? Vamos aí. Pessoal, para quem está chegando no vídeo agora, não me conhece ou não conhece o formato, aqui a gente bate um papo sempre sobre investimentos, né? É um conteúdo direcionado aos nossos investidores e que a gente disponibiliza aqui no YouTube para quem mais agregar valor. Hoje a gente vai falar, né, Tiagão? E já fazendo disclaimer, que é eu vou investir uma parte da minha carteira publicamente, né? A lá Thiago Nigro, né, Tiagão? Mas para tentar mostrar um pouco, né, do que a gente faz aqui. É uma carteira um pouco mais simplificada, que a gente vai construir ela aos poucos, mas eu acho que vai agregar bastante aí pro investidor que quer entender como que funciona o nosso serviço, como que funciona a nossa gestão, como que é uma carteira. Daí já entrando nessa carteira um pouquinho, Tiagão, qual que é o objetivo dessa carteira, né? Eu já falo que essa carteira é uma carteira que a gente está criando ela para ela gerar renda, tá? Uma carteira de perfil arrojado, e a gente vai passar ela aí e os ativos dela com calma aí sobre o perfil de risco dela. Vamos falar um pouco sobre essa carteira, tá bom? Show de bola. Eu acho que é bacana, né, essa iniciativa, né, Marcelo? Porque primeiro passa um pouco do seu racional, né? Um pouco do que você está vendo aí o mercado, as oportunidades, né? Além de Uhum. demonstrar um pouco como é que é o trabalho aí de gestão, né? Isso é muito importante. Mas também vale aí destacar, né, que não é nenhuma sugestão aí de compra de ativo, nada disso daí, né? Isso daí também eu sei que a gente vai abordar aqui, vai falar, mas já deixar bem claro aqui para não ter nenhum problema, né? Perfeito, Tiagão. Não é nenhuma recomendação de compra de ativo, né? Como eu já disse, é uma carteira bem arrojada, então já tem esse disclaimer aí, né? Não é para qualquer um, e é uma carteira simplificada, pessoal. Então, justamente para a gente tomar esse cuidado de ninguém querer aplicar a injeção, né, no próprio corpo aí, porque é uma carteira que quem aguenta as dores dela sou eu, tá? Então, eu que já tenho esse perfil mais arrojado, e eu simplifiquei ela para quê? Para que a gente consiga tanto construir ela ao longo do tempo, né, vocês acompanharem a jornada da construção de uma carteira, quanto para evitar que pessoas tentem copiar aí, né? Então, não porque a gente não quer falar sobre os ativos, porque os ativos a gente tem em carteira, então a gente já está mostrando, é mais para evitar problemas aí para o investidor não se machucar sozinho, tá? Tiagão, vamos lá então, cara. Tem alguma dúvida aí já sobre a carteira? Quer, quer mostrar na prática? Como que você quer tocar isso Eu aí? tenho a dúvida para saber qual que é a carteira, né? Qual que é a carteira? Tá, vamos lá. É uma carteira, então. Vou fazer uma introdução aqui, né, Tiagão? A gente vai ali para outra tela, que é mostrar a carteira na prática. É uma carteira de perfil arrojado, que tem o objetivo de gerar renda, tá? É, o foco, tá, dessa carteira também é gerar renda livre de imposto de renda, tá? Então, já buscando aí uma eficiência tributária, né? É, até, até com o objetivo de ter uma maior eficiência da carteira como um todo, né? Com essa eficiência tributária, a gente conseguir reinvestir esses dividendos também, um fluxo de dividendo mensal, que daí, enfim, quem tem a carteira pode usar, né? Ou reinvestir. No nosso caso dessa carteira, a gente vai estar sempre reinvestindo para ver qual que é o potencial que essa carteira pode gerar de ganho lá na frente, né? Com esse reinvestimento de dividendos. Bora lá para a tela, Tiagão? Bora. Vamos lá, deixa eu ajeitar aqui. Eu vou sumir um pouco. O Tiagão vai embora também por um tempo, tá, Tiagão? Que é a nossa configuração aqui. Bom, voltei. Tiagão, essa é a carteira. Tá ali, ó. Carteira Marcelo 100K aqui em cima, né? Se o pessoal tá vendo meu mouse aqui em cima no canto superior esquerdo. Carteira Marcelo 100K. Então, assim, já tô falando que eu tô investindo R$ 100 mil nessa carteira, tá? É uma carteira
que é uma parte do meu patrimônio, tá, Tiagão? Pode ser 2%, pode ser 98%. Daí fica na imaginação do pessoal aí. Enfim, é uma carteira onde, de novo, o objetivo dela é gerar renda, tá? Mas também a gente se proteger da inflação, se proteger, não ter tanta volatilidade assim como colocar toda a carteira em renda variável, tá, Tiagão? Então a gente fez um mix aqui de classes de investimento para que essa carteira ela seja uma carteira mais eficiente, que chacoalhe menos, que a gente consiga ter, de novo, esse reinvestimento, que é o rebalanceamento da carteira, né? Conforme a gente vai fazendo os reinvestimentos que os dividendos vão nos dando, a gente consegue rebalancear essa carteira ao longo do tempo. E isso também é muito proveitoso, que a gente consegue aproveitar, como a gente sempre fala aqui, os ciclos de mercado de uma maneira eficiente, né, Tiagão? Então, com essa com rebalanceamentos periódicos, tá? Alguma dúvida aqui, Tiagão? Eu acho que, sim, Marcelo, eu acho que é legal aí você Tá. passar, né, pra gente, o que que você já até falou um pouquinho, né, mas aí o que Aham. que compõe essa carteira, assim, de maneira macro, né? Quantos por cento em renda fixa, quantos por cento em renda variável? Acho que seria legal, né? Legal. Então vamos lá. Tiagão, essa carteira, eu vou começar do menos arriscado ao mais arriscado, tá? Vou tentar fazer uma graduação aqui. Eu vou começar falando das classes aqui, então, como um todo. É uma carteira que a gente tem 30% dela em renda fixa pós-fixada, tá? Por que isso aqui, Tiagão? E essa renda fixa pós-fixada, depois eu vou mostrar, ela está dividida em vencimento de 1 ano e 2 anos, tá? Por quê? Porque já períodos que eu quero ter o vencimento de uma renda fixa caindo para fazer um rebalanceamento mais poderoso, tá? Vamos dizer assim. Com mais capital para rebalancear, tá? Então, assim, já vou ter 2 balanceamentos programados aqui dentro dessa renda fixa pós-fixada, fora que aqui dentro também eu estou aproveitando o quê? Proteção da FGC, tá? Estou buscando uma menor volatilidade e tendo ali um target de retorno em torno de 120% do DI, tá? Então, obviamente, eu estou pegando aqui renda fixa, títulos de renda fixa até arrojados, assim, se a gente for falar da renda fixa, né? Mas protegidos pelo FGC e, enfim, a gente consegue ter, então, de uma maneira protegida, né, pelo FGC, um bom rendimento, sem volatilidade e com esses vencimentos programados para poder rebalancear a carteira lá na frente de uma maneira mais eficiente do que ir colocando tijolinho em tijolinho, né, Tiagão? Só para entender, os dividendos são tijolinhos que a gente vai juntando ali e reinvestindo, e essa renda fixa, a hora que ela vence, é meio que assim, eu pegar 100 tijolos e realocar de uma vez, então eu consigo ser mais eficiente no rebalanceamento e, de novo, aproveitar melhor o ciclo de mercado, tá? E as oportunidades que o ciclo de mercado traz. Alguma dúvida aqui dentro da renda fixa pós-fixada, Tiagão? A princípio não, Marcelo. Acho que é bacana a gente passar um pouco por tudo aí, depois a gente finaliza aqui com as dúvidas, né? O que que você acha? Beleza, pode ser. Então vamos lá, para a segunda camada nossa aqui, tá? Esse fundo que a gente tem aqui é um fundo que a gente chama de fundo caixa, tá? Esse fundo caixa, ele tem uma característica que é o seguinte: ele tem ali um target de retorno de 110%, né, do, do DI, né, da Selic, mas ele é um fundo que tem uma certa volatilidade, né? Então, por que a gente então coloca nesse fundo, Tiagão, esses outros 10% e não coloca aqui na renda fixa pós-fixada? Porque esse fundo ele tem uma característica que é o seguinte: ah, porque se ele é mais arriscado que a renda fixa pós-fixada, né? E aqui rende 120, aqui rende 110, por que eu não coloco tudo aqui? Porque esse aqui eu tenho um vencimento, eu chamo fundo caixa justamente por isso, pela característica que ele tem
de você conseguir resgatar esse investimento em 1, 2 dias, talvez, tá? Fundos caixas, às vezes, até no mesmo dia você consegue resgatar, dependendo do fundo que você investe. Então, a gente consegue, aqui nesse fundo caixa, fazer o quê? Se eu quiser rebalancear uma maior parte da minha carteira, por algum motivo que seja, né? É uma oportunidade ou uma defesa, eu tenho como pegar esse capital em 2 dias e estar realocando, né? Fazendo esse rebalanceamento. Tá bom? Agora a parte mais gorda aqui da nossa carteira, tá? Que estão aqui tudo como fundo imobiliário, tá, Tiagão? Mas aqui já faço uma ressalva, que aqui a gente não tem só imóveis, tá? A gente tem imóvel, tijolo, títulos, né? Fundo de papel imobiliário, né? Então, títulos ligados ao risco imobiliário, que são os CRIs, fundos de debenture e fundos de CRAS, que são os FIAGROS, né? Então, a gente vai tendo aí crédito privado e imóvel dentro dessa classe aqui, tá, Tiagão? E depois a gente abre ali um pouco mais expandido, tá? Mas por que tudo tá aí como FII, Marcelo? Porque esses fundos eles são enquadrados numa mesma regra, tá? Dentro da CVM e daí os sistemas de controle normalmente lê eles como se eles fossem da mesma classe. Tá? Mas, de novo, eles têm risco, perfil de risco bem diferente um do outro. Tá bom? E por último, né, Tiagão, que o pessoal está bem acostumado aí, são as ações, né? Que aqui a gente também, na nossa carteira, só para explicar, tá, pessoal? Eu limitei os fundos de investimento, então, aqui em um por perfil de risco, tá? Aqui também é um fundo só. E aqui nas ações, né, para não comprar um ativo só também, que acho muito pouco, eu comprei só 3 ativos, tá? Então, por isso que a gente fala que isso aqui não é uma recomendação, porque é uma carteira que não está nem diversificada, vamos dizer assim, tá? Isso até é arriscado, né, para a reputação de quem tem uma carteira pública, né, Tiagão? Mas a ideia aqui é ir dando as caneladas mesmo, né? Tendo uma carteira um pouquinho mais frágil, para a gente conseguir construir ela ao longo do tempo, para o investidor acompanhar essa construção e o racional do porquê que eu vou colocar um outro ativo aqui, qual o objetivo desse próximo ativo que a gente vai colocar na carteira, por exemplo, daqui a um mês, tá, Tiagão? E por aí vai. Daí é isso, Tiagão. Das classes é isso. A gente passou aqui então por renda fixa pós-fixada, tem 30% da carteira, 10% em fundo caixa, 50%, né, nesses fundos imobiliários, tá, que também tem crédito privado, e as ações. Alguma dúvida aí dessa composição macro, vamos dizer assim, Tiagão? Marcelo, a dúvida que eu tenho, né? Óbvio assim, surgem várias dúvidas, né? Mas Aham, o objetivo aqui não é fazer um conteúdo, né? Um vídeo muito longo. Eu acho que vale a gente ficar nessa área do macro aí, né? aham. O que eu coloquei aqui, até anotei, acho que uma dúvida que é interessante. Você disse que essa carteira você montou aí com o objetivo, né, de gerar renda, né? Uhum, Então, né, por isso talvez aí a gente vê aí, né, uma exposição bem grande, né, nos FIIs, né, e também uhum, tendo, como você disse, também uma exposição grande aí em pós-fixado, né, uhum, de curto prazo. E então, mas esse rebalanceamento, né? Então a gente sabe que os FIIs, né, eles todos os meses ali eles estão pagando ali um pouquinho, isso acaba pingando na conta. Esse rebalanceamento você faz mês a mês, a ideia, né, é fazer mês a mês, ou não, é esperar um pouco para fazer essa renda, né, que os FIIs vão gerando, você vai colocando no fundo caixa. Como é que você se Tiagão, administrar isso aí, Marcelo? Tiagão, existem algumas maneiras, né? A maneira. Quando você quer usar o recurso, sei lá, no próximo mês, né? O ideal é. O fundo caixa ele acaba comendo. Qualquer investimento ele acaba comendo. O IOF acaba comendo muito do seu retorno, tá?
acaba nem valendo a pena. Então eu gosto já de, se você for rebalancear, depois de um mês, não, já cai na conta e já faz o rebalanceamento. Ou tem um outro método, né, Tiagão, que é um método que é operacionalmente talvez mais eficiente, que é você acumular uns 3 meses ali de recurso. Se esse recurso não for uma carteira tão grande, né, Tiagão? A gente está falando aqui de uma carteira de 100 mil reais que vai ter 1.000 na conta ali. E se a gente for olhar no micro, esse 1.000 rendendo um mês na conta ou 2, ele não daria um patrimônio muito elevado. Agora, se você já multiplica isso por 10, né, ou por mais, por 20, 30, uma carteira de mais de 1 milhão, por exemplo, esse dividendo ele já vai ficando mais gordo, daí já vai valendo a pena a gente reinvestir ele mensalmente, tá? E por que também? Porque quando a gente vai comprar ações, por exemplo, né, tem o mercado fracionário, ele é eficiente, né, mas a gente tenta sempre comprar o lote inteiro de ações e colocando aos poucos o ativo na carteira, tá, Tiagão? Então, até para aproveitar oportunidades, né? Então, quando a gente coloca ativo, sai de uma carteira balanceada de certa maneira, que tem 3 ativos ali, com certa diversificação, a gente começa a colocar, depois de 3 meses, um outro ativo, a gente dá tempo do preço dos ativos se mexerem e criarem as oportunidades aí que a gente vai alocando. Então, a gente não tem já o próximo ativo que a gente vai colocar na carteira em mente, né? Lá na hora a gente vai ver, pô, qual que é a oportunidade que eu estou tendo aqui, tá? Obviamente a gente tem um pool de ativos ali que a gente acompanha, né? Mas qual ativo exatamente a gente não acaba mapeando, né? Para realmente aproveitar uma oportunidade. Excelente. Não, Marcelo, eu acho que é, assim, de dúvida, eu acho que era mais essa, né? Mais uma vez, Aham. a ideia aqui é fazer um conteúdo mais rápido, né, e dinâmico aí pro pessoal, mas eu acho que também esse tipo de conteúdo a gente vai estar voltando aí de tempo em tempo, né, para Sim, estar analisando a carteira, mas eu acho bem legal, eu acho que mais uma vez, né, uma forma aí das pessoas entenderem como é que funciona a gestão, né, o serviço de gestão de investimento, entender o seu racional, porque você está colocando aí na tua pele em risco aí, né? Então uhum. é dinheiro de verdade aí na mesa, então Sim, cara. isso é importante aí. Aham. E para a gente ir aprendendo, né, e entendendo um pouco mais uma vez, né, não sobre a carteira em si, é essa carteira e pronto, acabou, vou replicar aqui para mim, não é isso, mas entendendo a importância do racional, de observar o mercado, Cabeça do gestor também, né, Tiagão? Exato, acho que isso aí vai contribuir bastante aí, cara. Legal, Tiagão. Eu acho que eu tenho uma adição aqui para fazer. O pessoal vai, pô, mas não era para uma carteira gerar renda mensal e por que que tem uma renda fixa pós-fixada, né? Daí só uma observação, Tiagão. Ela está em 30% ali da carteira, que é justamente o nível, não é saudável você tirar toda a renda da carteira, né? Então, como você disse, a gente vai gerar dúvidas dos clientes, né? Isso aqui já é para gerar uma duvidazinha lá na frente, para a gente vir abordando essas dúvidas. Então, a ideia é que uma parte desses rendimentos fiquem reinvestidos, né? Para que a gente mantenha o poder de compra desse fluxo de dividendos que a gente vai ter durante o tempo, tá? Então, a gente está mirando não só no fluxo hoje de dividendos, mas como no fluxo futuro, tá? Por isso que a gente tem ações, combina diversas classes de investimentos aí, tá bom? Perfeito. É isso Excelente, aí. Marcelo. Pessoal, agradeço quem chegou até aqui. Mais um vídeo aí do nosso canal, nosso podcast aqui, né, Tiagão? Vamos tentar fazer ele semanal ou até, de repente, mais um vídeo por semana esse ano. A gente está com todo o gás aí. Um abraço, até o próximo vídeo.